Salve! Tudo bem com vocês, galera? Sejam muito bem-vindos ao Pray Podcast, o podcast mais abençoado do Brasil. The Blessed. Na verdade, hoje, o podcast mais odontológico do Brasil também. Galera, só por isso, já vai deixando o seu like aí, tá bom? A palavra de hoje vai ser muito coligado com a nossa convidada. Nós estamos aqui com uma doutora dentista e ela é uma referência em São Paulo. Ela é dona do consultório famosíssimo Salomão Cunha, na Faria Lima, né? Então, o comentário vocês vão colocar aí. Qual é o dente mais abençoado da boca de vocês? Eu acredito que seja o siso. Sem mais enrolação, vamos lá. Aparecida Salomão. Pois é, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, né, Kevin, através desse Muito convite. obrigado. E que a gente possa trazer alguma coisa nova, né, que possa direcionar a vida de jovens ou aquele que estiver nos ouvindo, estiver participando, que possa ter alguma coisa que acrescente na sua vida, né, através dessa Isso, e com certeza desse vai ter, viu? bate-papo. Eu acredito que vai ter muita coisa nova. A gente tem algumas dúvidas aqui para tirar em relação à saúde bucal, né? E também vamos aproveitar como você, além de doutora, você também é uma serva de Deus, né? Você tem uma vida bem corrida, tem a igreja, tem um consultório, tem a família, né? Família, realmente. O nosso dia a dia é bem intenso, né? Para que a gente consiga dar conta de tudo que a gente precisa fazer, mas com a força de Deus a gente consegue, né? Então a gente está ali no trabalho, muitas coisas acontecem no dia a dia, a gente está sempre também fazendo cursos, se atualizando, para que a gente possa ter uma oportunidade no mercado tão concorrido que é o mercado de São Paulo, né? Com pessoas, com profissionais de altíssimo nível, muito bem formados, muitas oportunidades de curso, de trabalho. Então, a gente também tem que estar ali no dia a dia, sempre correndo atrás do que tem de novidade, né? No mercado com uma tecnologia intensa. Sim. E estamos aí, né? Em Então, pé, graças a Deus. Como a área é uma área muito complexa, né? A área odontológica, tem a faculdade, são quantos anos a faculdade? Então, no meu caso, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade pública e nós tínhamos 4 anos de faculdade e era tempo integral. Hoje, pelo que eu posso observar, teve uma diminuição nesse tempo, né? Então, assim, 4 anos, a princípio, com meio período, você consegue hoje fazer um curso de odontologia. Sim, Em várias sim. faculdades oferecem uma série de facilidades, até relacionadas a custos, né? Porque quantas vezes você pensa, vou fazer uma faculdade, mas eu não tenho dinheiro para isso, né? Porque como a gente lida com muitos jovens que às vezes nem sempre têm uma oportunidade, e eu consegui vivenciar o primeiro diploma na família, várias pessoas que já trabalharam conosco foram os primeiros diplomas numa família. E às vezes eu ouço muito, né, através desses jovens que trabalham conosco, né? Meu pai falava assim: isso não é para você. Você não vai ter, nunca vai conseguir fazer. Então isso é Meu uma Deus. palavra que a gente realmente consegue ver que quando a pessoa tem garra, boa vontade e se esforça, e com a ajuda de Deus ela consegue. Sim, Né? sim. Isso é muito legal. A gente, assim, eu tenho convivido com muitos jovens, porque lá no nosso consultório a gente dá oportunidade para jovens estagiários, o primeiro aprendiz, né? E a gente vê assim jovens com uma capacidade de colocar aquilo que eles têm muitas vezes para fora, que é uma coisa assim fantástica. E isso me deixa muito feliz, porque muitas vezes são jovens que não têm uma condição financeira para às vezes arcar com uma faculdade, mas eles conseguem.
E ali a gente tem também a oportunidade de ter aquele período que eles trabalham, e ali eles têm também um ganho, e isso ajuda nos custos, né, de uma faculdade, de uma da mensalidade, ou no caso da odontologia, que é um curso mais caro, mas eles conseguem pagar ali o material, que cada semestre é uma lista grande de material, um custo alto. Sim, Mas assim, imagino. nós já tivemos muitos jovens formados e hoje estão com a sua vida correndo, Já estão trabalhando, trabalhando, muitos ali ficaram aquele período e hoje eles já estão com outras oportunidades melhores, que isso eu acho que é legal você também poder contribuir por período, né? Pode ser que eles não fiquem eternamente ali, mas eles vão ter ali pelo menos uma experiência e isso vai servir para a vida, não só profissional, mas em todos os aspectos, né? Porque eles crescem muito e isso é muito gostoso a gente poder participar. Aí, quando se forma, primeiro você vai fazer um estágio, né? Num consultório. Como que funciona? Não. Na realidade, o estágio, ele só é permitido por lei, isso é por lei, que o jovem tem que estar cursando uma faculdade. Então, ele tem a oportunidade, algumas faculdades, elas determinam em alguns períodos, olha, por exemplo, a partir do 2º ano, você pode fazer um estágio, daí depende da faculdade. Então, você tem um período de 2 anos que você pode fazer estágio na sua área, tem que ter um profissional responsável por isso, mas é permitido por lei. Então, durante 2 anos, você tem a possibilidade de ter esse estágio. Algumas empresas continuam, porque quando é realmente uma pessoa que vale a pena, aí eles têm que ser contratados, né, pelas leis trabalhistas, e aí, ou pessoa jurídica, dependendo da área. Aí você tem a possibilidade de continuar exercendo, oferecendo o seu serviço para aquela empresa, e você pode estar sendo contratado, sem problemas, sim. até o término da faculdade. E se você quiser continuar na empresa, aí é cargo de você estar ali vendo direitinho qual é a condição que é ideal, né, para cada caso. Sim. Doutora, eu vou aproveitar que a gente já está no assunto, né? E vou tentar já entrar em algumas questões que a gente tem dúvida, né? Eu usei aparelho por uns 5 anos, aquele aparelho comum. E os dentes vieram todos pro local, assim, tudo bonitinho. Só que quando eu tirei, os dentes voltaram de novo. E eu fiquei com muita dor de cabeça na época. Aí eu tenho as minhas presas, são meio vampirinho, né? Então. E eu tenho vontade de fazer de novo. Só que eu vi você falando sobre o Invisalign. Eu vi os vídeos do Invisalign. Sim. Eu fiquei com muita Invisalign é a tecnologia, né? Tecnologia é uma coisa que te deixa assim fascinado, porque como que você pode, através de plaquinhas plásticas, né? Lógico que assim, são feitas com material específico, com uma tecnologia toda envolvida, mas elas movimentaram o seu dente para uma posição ideal. Isso é fantástico. E quando você faz um scanner é um equipamento extremamente sofisticado que você consegue fazer um modelo digital daquele paciente. Então você consegue ver em 3 dimensões qual é a posição daquele dente, se ele está... você pode ver de trás para frente, quer dizer, você movimenta aquilo de forma que você tem uma visão muito ampla da mordida e aí você consegue planejar. O Invisalign é uma tecnologia assim já mundial, assim, primeira fonte assim mundial de movimentação dentária. Existem outras marcas nacionais, está surgindo muita coisa nova nesse aspecto, mas Sim. o Invisalign ainda é um líder, né? É líder em função da tecnologia e do cálculo de software que eles conseguem realizar. Então, assim, ainda os outros podem, às vezes, alguma movimentação, eles podem realizar, mas não conseguem ainda fazer a coisa acontecer de forma como Invisalign. Mas isso é uma coisa que com certeza vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Eu acredito que daqui 10, 15 anos não vai existir mais aqueles brackets, né? Ontem eu até estava pensando, falei, meu Deus, essas fábricas, bom elas começarem a se aperfeiçoar e mudar às vezes, porque é uma coisa que tende a ser
a ter uma mudança muito grande em relação a isso. E a área da odontologia, ela evoluiu muito, né? Eu tava vendo algumas imagens na internet, como que eram alguns procedimentos antigos. Sim, existem áreas que a gente ainda existem no currículo de uma faculdade, mas que assim, praticamente elas estão em fase de extinção. É a tecnologia. A tecnologia vai a cada vez mais trazer situações que vão facilitar, porque a tecnologia, a função dela é exatamente isso, de facilitar a vida das pessoas. E se ela for usada de uma forma que seja positiva, isso é de extrema facilidade. Por exemplo, como que você tem, quando eu falo para o meu filho que tem 30 anos, um cheque, o que é um cheque? Você sabe que é uma folha de cheque, um talão de cheque? Eu já vi, mas eu não sei como funciona. Isso não existe mais. Então, hoje o dinheiro é uma coisa que também vai estar em extinção, porque você vai ter só mais moeda digital. Eu não ando mais com dinheiro, pelo menos é só... Então, assim, Pix. São situações que elas vão, com o tempo, sendo transformadas, né? E evoluindo. Pode ser com uma situação positiva ou não, mas a intenção seria essa, né? De facilitar a vida do ser humano. Um cartão, hoje você talvez não precise de cartão, você tem ali seus aplicativos que você paga no teu celular. Celular, ele faz tudo. Você tem banco, você tem a sua vida pessoal dentro A lotérica mesmo faz muito tempo que eu não vou. Exatamente. Mas isso facilita. Antes a gente pegava aquela fila, ficava no banco para pagar a conta. Hoje você põe ali um scanner e você paga. Então, isso também a gente consegue utilizar isso dentro da odontologia. Né? E na odontologia é uma bênção, porque aquele aparelho, o comum, ele faz a gente sofrer um pouquinho, né? Então, tem gente que, olha, transpira. Vou falar uma coisa pra você aqui, um segredinho entre nós. Sim. Os homens, em especial... Sofre mais? Você quer ver os homens com medo, tremendo, transpirando. Põe ele sentado na cadeira do dentista, ele sofre, viu? Não, sem medo. Mas tem muitos ali que são corajosos. Não vamos falar, não vamos especificar nada que seja... Não, mas eu acho que o homem em si, ele é um pouco mais frágil pra dor, assim, nessa questão. A minha mãe, ela tá fazendo um tratamento. Ela tá colocando uma prótese, né? Então ela faz... Os implantes. Ela teve que desgastar o osso dela, que era muito inchado. E eu vi minha mãe ali. Sim, meu Deus. São casos e casos, né? São casos mais complexos. Realmente, eles passam por um processo, mas isso faz parte, né? Sim, mas, assim... Realmente, não é agradável você sentar na cadeira, você fica com a boca aberta, é uma coisa que realmente é desconfortável. Mas assim, quando a gente pensa que o dente é algo tão pequeno, porque ele é um órgão, né? O dente é um órgão que a gente tem no corpo humano. É um órgão também o dente. Ele é um órgão. Sim. Mas é algo tão pequeno que te traz um desconforto tão grande, porque olha, uma dor de dente é um desespero. Tira o sono. Você não consegue comer. Fora socialmente, né? Se a pessoa tem um dente estragado e é um dente da frente, a pessoa não consegue sorrir. Sim, então, mas assim, ainda bem que assim, quando eu me formei, que já tem muitos anos isso, tá? Eu não preciso ficar falando aqui de data, né? Não precisa. Mas tem muitos anos, a gente já tem muita experiência, são muitos anos de formado, muitos anos no mercado, então a gente tem um pouquinho. Então, assim, quando eu fazia a faculdade, naquela época, começou um processo de prevenção. O que é prevenção? É o flúor na água, é você ter uma orientação dentro das escolas, como escovar o dente, porque é isso que é importante, você prevenir. Então, quando a gente vê hoje os jovens com 20 e poucos anos, 30 anos, eles praticamente não têm cárie. A não ser que sejam aqueles que realmente comem muito doce, então cuidado com o doce, cuidado com a bala, o chiclete, o açúcar. Eita. Olha, o doce aqui. Eu até tava com medo, eu falei, tava vindo no caminho, né? Aí eu falei assim, e agora? O que eu vou levar, Cauã? Eu tava com meu irmão, né? Aí eu falei, Cauã, leva doce pro dentista. O que eu levo? Olha só, gente, eu trouxe aqui alguns docinhos. Cheio de chocolate. Cheio de chocolate então, aqui. Mas tem um que é zero açúcar aqui, ó. Ah, maravilha. Então, assim, o açúcar, de forma geral, ele realmente é um problema pro dente, porque a gente não tem ainda algo muito científico, mas é comprovado que o açúcar realmente, ele, com o tempo, vai corroer ali as estruturas e vai causar
a cárie. Então, assim, cuidado, fica dando doce para criança, porque as crianças sofrem muito, gente. Não é fácil cuidar de dente. A dor é realmente algo que desconforta, ou se perde um dente, mas criança vai cair o dente, leite, depois vem o permanente. Não, isso não pode acontecer, porque você vai provocar outros problemas, com falta de espaço, aí vem o apiamento, precisa colocar aparelho, e realmente, assim, é um sofrimento para a criança. Então, assim, a melhor coisa que tem é evitar o doce, além de outros problemas que o doce acarreta, né? Tipo, Sim, diabetes, enfim, uma série de enfermidades, inchaço no corpo, inflamação, porque isso causa. Então, assim, o ideal, assim, come um doce, come, mas evita de ficar aquele bala, chiclete, que são coisas, assim, que tem uma quantidade de açúcar muito grande e que vão trazer problemas. Sim, não só para os sim. dentes, mas para uma saúde como um todo. Sim, sim. E galera, a gente tá aqui num bate-papo aqui falando sobre a saúde bucal e é muito importante mesmo, porque o servo de Deus precisa ter um sorriso bonito, precisa ter um hálito agradável. Sim, né? Porque assim, não é só cárie, existe tártaro. O tártaro, ele vai provocar um inchaço na gengiva, então você vai ficar com uma gengiva sangrando. Quando você Meu for Deus. falar, você vai ter um mau hálito. Então, assim, são problemas que realmente não são tão agradáveis para aquela pessoa que tem um contato ali de ficar pregando, ficar falando, ficar louvando, cantando. Então, assim, isso vai atrapalhar também o seu dia a dia, né? E aí você imagina uma pessoa que ela é mais ativa na igreja e ela canta, ela prega para alguém. Se ela tiver com essa parte em falha, né? Quando você for pregar para alguém, você vai passar até um mau testemunho, né? Então, tem que cuidar, é importante. E além do problema que quando você perde um elemento dentário, você vai ter que repor depois de alguma forma. E o custo disso? Verdade. Não é barato, né? Um tratamento odontológico, ele é caro. Mas aí tem pessoas que chegam com... Nossa, mas é tão pequenininho, custa tão caro. Pois é, para fazer algo parece que quanto menor, mais caro, mais difícil, é mais complexo. E isso encarece. Não são todas as pessoas que às vezes têm essa facilidade de às vezes ficar repondo dentes, colocando implantes ou colocando prótese, enfim, seja o que for. Então a melhor forma é a prevenção, é cuidar antes que aconteça o problema. Porque tirar um dente não vai resolver. E isso vai acrescentar problemas. Vai acrescentar então, problemas. Então aí você vai ter que depois resolver, porque é problema na articulação, problema na mordida, enfim, uma série de detalhes que isso podem realmente prejudicar futuramente. Sim. E eu imagino que seja gratificante, né? Você pegar alguém que tá ali com a autoestima detonada. Sim, e você trata ele sai dali diferente. A gente tem problemas, assim, de pessoas que vieram de tratamentos que estão totalmente traumatizadas. E quando você consegue recuperar aquilo, é muito gratificante, porque tem pessoas que choram, que abraçam a gente, que não sabe como, porque é autoestima. O sorriso, a palavra de Deus fala, né, que um sorriso, ele formoseia o rosto. Então, quando você sorri, você transmite algo que é agradável. Quando você fica um pouco tímido e não sorri muito por algum problema, aquilo também vai te trazendo uma depressão, porque tem pessoas que realmente ficam muito deprimidas com problemas dentários, né? Uhum. E é muito legal a gente participar disso e conseguir trazer aquela alegria, aquele prazer de sorrir. Isso não tem preço. Nossa, que maravilha. E eu quero fazer o tratamento com Invisalign, né? Opa, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um problema, tenho um dente que ele tá enterrado aqui, lá não nasceu. É o siso. Ele é um antes do siso. E ele tá deitado. Então, e eu tô com medo de fazer isso. Não, então, primeira coisa, a gente precisa fazer exames, né? Exames radiográficos, precisa fazer um scanner, e aí a gente vai planejar um sorriso. Então, como é que funciona isso de planejamento? Nós temos dentro da Invisalign aqueles que são, a gente
é chamado de Invisalign Doctor. Por quê? Porque é uma empresa americana, ela é uma empresa que foi formada no Vale do Silício, que é a região de maior desenvolvimento tecnológico, né? De onde vieram todas as grandes empresas multinacionais, gigantes que eles chamam, né? Os gigantes multinacionais. Então, a Invisalign, ela veio desse nicho. Lá no site, no aplicativo da Invisalign, nós temos ali, colocamos uma série de fotos, radiografias, nós conseguimos fazer um planejamento. Então, nós vamos planejar a movimentação que nós vamos conseguir realizar ali dentro. E o software já vai dar para a gente toda essa orientação. Então, através disso, nós vamos ver como fazer. Lógico, às vezes a gente precisa usar alguns artifícios para poder desinclinar esse dente, enfim. Mas aí a gente precisa fazer uma avaliação. E o legal é que, assim, não importa a idade, não é? Pode ser criança, pode ser um adulto. E é mais interessante que a gente pode notar, porque qual é o grande nicho que a gente tem? Hoje, a coisa está crescendo, porque realmente é muito, muito legal o tratamento e ele dá um resultado muito bom. Mas o que a gente vê é exatamente o perfil igual ao seu. Aquele que já fez um tratamento ortodôntico, teve problemas e não quer colocar aquele aparelho de novo. Não, nossa, ele precisa de uma outra alternativa, mais confortável, mais rápida e que não machuque, né? Porque Brecht machuca a boca. Sim. Olha, não é eu muito vou agradável. até abrir uma coisa aqui que é assim, aconteceu comigo. Eu já vou falar, aproveitar que Deus tem dado essa visibilidade para deixar algumas pessoas cientes, né? Eu tive uma experiência horrível. Eu fui em um local que eu não sei, eles eram despreparados. Então, quando tiraram o meu aparelho, tiraram a coroa do meu dente e tinha uma manchinha ali, alguma coisa que não era uma cárie, segundo, sei lá, o que a doutora falou. Mas no procedimento, eu só fui para tirar o aparelho, né, e fazer uma limpeza. Aí naquele procedimento que eles fizeram, meu dente ficou muito sensível, assim, muito, muito sensível mesmo. E eu voltei lá algumas vezes, né? Falei, olha, eu tenho a garantia e tal, vocês falaram para mim voltar. E eu voltei 2 ou 3 vezes. Paguei por aquilo e fui embora. Terminei o procedimento, o dente ainda tá com sensibilidade. Fui embora. Passou mais ou menos uns 3 meses, eles me ligam. Falaram assim que eu tinha um contrato, que eu tinha que pagar maior dinheiro. E eu fui ameaçado. Advogados me ligaram, ameaçaram. E eu tive que ir lá e pagar. Santo Amaro, eu não vou falar onde, pela ética. Mas, o que acontece? Hoje eu prezo muito, né? Tô indo lá no consultório da doutora Aparecida, porque tenho confiança, gente. Vocês têm que ir em algum local que vocês tenham a confiança, né? Não sei se é antiético, né? Mas não vão em qualquer local. Ó, tem a doutora Aparecida aqui. Pode passar o endereço, doutora, lá da sua clínica? Sim, a nossa clínica chama Clínica Salomão Cunha. Nós estamos localizados lá na Faria Lima. Sim. E às vezes tem pessoas, mas Faria Lima é caro, ali é um lugar que o valor... Não, às vezes a gente tem possibilidades de ter preços acessíveis. E o mais importante, muitas vezes as pessoas só olham no preço, a gente ver a qualidade, porque tem pessoas, por exemplo, tem tratamentos que eu já vi muito isso acontecer, que você assina um contrato 5 anos, então aquele seu preço pequenininho, se você for multiplicar por 5 anos, talvez ele não saia tão pequeno assim. Então, assim, às vezes as pessoas também têm que ter um pouquinho de sabedoria, de entender. Realmente, às vezes você pode pagar um pouquinho mais caro, mas você vai ter 2 anos de tratamento, 1 ano e meio, quer dizer, um tratamento mais rápido, e você vai ter uma finalização bem razoável, né? Então, isso é muito importante também. Assim, eu tô indo lá, né? Vou começar meu tratamento em Invisalign, se Deus permitir. Com e certeza, não é caro, gente. Sim. Hoje em dia um tratamento, você parcela. Todos os meses você paga ali. Temos ali o financiamentos, 21 meses. Olha, então assim, vão não dar é quase caro. 2 anos de tratamento. Então assim, hoje, a cada vez mais isso vai se tornar acessível. Quando eu comecei a ortodontia, que eu fiz, eu vou falar agora, 40 anos que eu sou formada. Olha, eu formei em isso é 1984. referência total, gente. 84. Eu tô falando, confia. E com a garra toda ainda, viu? Tem gente que fala assim, já tá na hora de se aposentar. Eu falei, não, eu tô na hora de crescer ainda, porque ainda tem muita coisa, muito projeto. A gente precisa muito de muito você, sonho. mano, Aparecida. A gente, quando tem sonhos, a gente ainda
ainda tem muita coisa para ser realizada, né? E eu tenho Sim, projetos, ainda não consegui concretizar todos que eu tenho na minha mente. Mas eu acho que a gente vai conseguir. E, em nome de Jesus. E aí, quando eu comecei a ortodontia, era caríssimo. A gente cobrava em dólar. Porque assim, você não tinha acesso aos Eita. brackets. Não sei se você vai se lembrar disso, mas assim, na época a gente bandava todos os dentes. Então a gente colocava placas de metal para colocar nos dentes. Era assim Nossa. muito trabalhoso. Muito Aham. trabalhoso. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Hoje, nós temos brackets que são colados nos dentes. Então, assim, você tem uma higiene melhor, você tem uma série de situações que facilitam a escovação, o processo é mais rápido, você tem arcos que já são performados. A gente ficava dobrando, dobrinha por dobrinha, para poder fazer aquela inclinação correta do dente. Então, assim, era uma coisa muito complexa. Era meio salário mínimo, era a manutenção de um tratamento ortodôntico. Tinha pessoas que pagavam para a gente em dólar. E hoje você tem os convênios, eles oferecem o tratamento, você nem paga o aparelho, você paga só a manutenção. Entendeu? Sim. Então, assim, se tornou muito acessível. O meu é convênio. Se tornou muito acessível. Então, assim, é uma coisa que hoje as pessoas têm acesso. Sim, Então, sim. você vê como as coisas evoluem. Foram 40 anos, mas de 40 anos, de 20 anos, isso já mudou muito. E aí, na época, começou a importação, porque quando eu me formei, a importação no Brasil, a gente não tinha acesso a nada que fosse importado, né? Então, a gente só tinha acesso a materiais que eram nacionais. E aí começou a abertura para os importados, e a gente começou a ter acesso, as fábricas também tiveram que ter uma melhoria, porque senão elas não conseguiam competir com a concorrência, e isso tudo facilitou para que a gente pudesse ter acesso a materiais de melhor qualidade, de melhor que pudessem ser mais favoráveis, e hoje a gente tem aí materiais de excelente qualidade, que também daqui uns 20 anos talvez eles não existam mais, porque aí já entrou a tecnologia, pois é, entrando e transformando as situações, né? Sim. Isso é muito bom. Algumas pessoas também têm o sonho de colocar aquelas lentes. Sim, olha, as lentes, eu sou muito favorável, porque assim, existem situações que não tem como, você tem que colocar lente para melhorar a estética. E para você fazer, nós trabalhamos com dois tipos, né? Tem as lentes de resina, em resina, Sim. e tem as lentes em IMAX. O que é IMAX? IMAX é um material que é uma porcelana melhorada porque ela contém zircônia. Zircônia é um material que ele tem, que é aquela pedra que ela imita o brilhante, né? Sim, o diamante. Sim. E ela Que tem um top. brilho, ela tem um acabamento maravilhoso. E ela é muito dura, aquilo não quebra, não cai. E você tem uma transformação de sorriso que é assim fantástica. Nossa. O João Vitor Otto, ele veio, ele colocou as lentes, sim, né? Nossa, fica ficou muito bom. E é um bonitão, tratamento sorrisão. assim que fala, desgasta o dente. Não, isso não existe. E isso foram alguns influencers que às vezes já tinham dentes com cárie, com algum problema que realmente os dentes já eram desgastados. Então, não, isso não existe. Então, mas só se a que pessoa isso pode optar por retirar depois e continuar. Não, para retirar, vai ser de alguma forma você vai desgastar seu dente. Isso não existe. Por exemplo, mesmo a de resina, você não consegue retirar e o dente voltar à normalidade. Você vai fazer algum tipo de desgaste na superfície do dente. Mas quem vai colocar uma resina é porque o dente já está com problema. Então, sim. Agora, as lentes em resina, elas não têm uma durabilidade tão grande quanto a em IMAX. Por isso que tem uma diferença de preço. Então, assim, as de resina, você tem que fazer manutenção, elas vão sofrer alguma alteração ao longo do tempo. Mas, assim, esteticamente, tem pessoas que saem do consultório chorando, agradecendo, de falar, nossa, como eu hoje consigo sorrir. Como isso fez bem para mim. Então, assim, se não tem, às vezes porque uma lente IMAX ela é cara, né? Ela tem um custo mais alto. Então, imagina. se a pessoa não tem acesso, dá para fazer de resina, que também vai resolver e vai ajudar muito, né? A você voltar a sorrir, enfim. A voltar aquela aparência. Às vezes uma aparência, às vezes as pessoas trabalham. Como é que vai sorrir aparecendo mancha? O dente, às vezes tem uma anatomia que não é legal, ou uma posição que ali também não dá para colocar aparelho. Então, assim, são soluções que a gente precisa abrir mão e resolver, né? Outra dúvida que eu tenho é no branqueamento.
Tem o branqueamento que é através daquele gel, né? Tem o branqueamento que é o laser. Qual que é Então, o melhor branqueamento? O clareamento, né? Clareamento. A gente chama de clareamento, porque assim, tudo que você come hoje tem muito corante. Então você toma aquele café expresso, Nossa. é terrível. Eu amo café, eu não abro Também. mão do meu café. Então eu faço clareamento de 3 meses, 2 meses. Porque assim, o corante, ele vai se depositando na superfície do dente. Aham. E não sai com escova, porque são micropartículas, né? Então elas entram nos microcanalículos que nós temos na superfície do dente. Isso só mesmo com produtos mais específicos, né? E lógico assim, o clareamento, quanto mais tempo você tiver com esse material em contato com o dente, você vai ter ali um resultado melhor. Então, o clareamento com moldeira é muito bom. Mas aí a gente precisa entender qual é a condição do paciente, se Sim, ele sim. tem desgaste nos dentes, se ele tem sensibilidade. Aí a gente precisa fazer no consultório, né? Então, clareamento a laser também resolve muito bem. Tem pessoas que, tudo bem, ele é ótimo, mas eu não vou usar. Eu não gosto, o gosto me faz mal, eu não gosto. Eu tenho problemas à noite que eu não consigo dormir bem, eu não quero nada. Aquele moldezinho que põe o gel dentro. É esse que é o moldeira. Esse é com moldeira, que a gente faz em casa. Então, cada um leva para sua casa e faz em casa. Aham. Mas tem pessoas que não têm disciplina para isso. Então, a gente faz no consultório, porque é melhor você ficar 20 minutos com o produto agindo do que você levar para casa aquele para colocar no armário e não usar. É. Então, isso é muito... é muito... O meu tá no armário. Tem pessoas que não têm disciplina, porque assim, ele não tem um gosto muito favorável, às vezes ele vai causar um pouquinho de Dá uma sensibilidade sensibilidadezinha. pequena, mas Aham. tem. A gente sempre dá um produtinho para tirar a sensibilidade. Tem pessoas que usam mesmo e o dente fica branco, fica muito bom. Então eu posso, tipo, fazer de 6 em 6 meses, assim? Não tem... Pode. No não consultório, tem, na verdade? Não, você não tem limite, porque o clareamento, ele não desgasta Ele não dente. desgasta. Ele vai atuar só na tá. molécula de corante. Então, só o que sim. corre. Então, por exemplo, uma mostarda tem aquele tempero bem amarelo, É o páprica ou não? não é páprica, não. Açafrão. 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 Que isso é corante. Mostarda, ketchup, um vinho tinto. O café é o vilão ainda, viu? O vinho tinto também cora bastante. E o chocolate, tem gente que toma o café, come o chocolate, come... Aí que o negócio Aí a fica... mistura. A mistura fica perfeita, para ficar o dente bem escurinho. Então, assim, aí o ideal é você fazer uma manutenção, né? Sim, sim. Eu vou ter que colocar em dia meu branqueamento. Eu fiz tem mais de um ano já. O ideal é assim, você fazer de 6 meses, cada vez seu dente vai ficando um pouco mais claro, né? Então você não vai ficar com aquela tonalidade escura. Então ele vai clareando. E ao longo aquelas do tempo. misturas que o pessoal faz em casa? Gente, olha, Faz- cuidado, internet é um problema, né? Porque Aham. pode ser uma solução, como também pode ser uma pegadinha, né? Aham. Eu já vi gente fazendo Olha, cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com os produtos que você compra na internet, porque esses produtos de clareamento, as pessoas querem muito, só que às vezes tem sites que não são produtos que não são comprovados pela Anvisa. Então você tem que tomar muito cuidado, porque o gel de clareamento, ele não é permitido, por lei, ser vendido, comercializado numa farmácia aqui no Brasil. Fora do Brasil, sim. você consegue comprar. Isso você tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que a gente vê muito, por exemplo, carvão ativado. Carvão ativado, realmente, ele clareia, só que ele é muito abrasivo. Então, a abrasividade, ele é muito áspero. E aí Então ele vai desgasta. desgastar o dente. Então você tem uma camada protetora do dente, que é o esmalte, que ela é mais clara. E a segunda camada é a dentina. Se você desgastar esse esmalte, que é mais branquinho, a dentina é amarela. Aí você não vai conseguir mesmo Nossa. clarear o dente. Então tem que tomar muito cuidado com o carvão ativado. Então, Não é indicado. o ideal é não faz em casa, não Não. tem conhecimento, não. Agora, você tem pastas que não são muito... A abrasividade de uma pasta de dente é que vai determinar se é ideal você usar ou não, porque quanto mais abrasiva, quanto mais ela tem grânulos que vai desgastar, você acha que vai limpar o dente, na realidade ela está desgastando o seu esmalte. Então, você tem que tomar um pouquinho de Nossa. cuidado com isso.
usar Entendi. aquelas pastas mais gel. Agora, tem algumas pastas que vão estar ali te ajudando a manter esse O clareamento. benefício da pasta é mais o flúor, né? Não, Ou é não? o flúor, dependendo da validade, porque o flúor também ele tem um período que não é tão extenso de validade. Ah, sim. É a quantidade de flúor que a gente chama de ppm. Então, a quantidade desse flúor, a concentração desse flúor na pasta e também a abrasividade dela. Mas a função da pasta, na realidade, é o detergente e o sabor, né? Que é o flavorizante que vai dar aquele sabor mais agradável, tirar aquele sabor, muitas vezes, de gordura, de comida que você fica. Então, a função da pasta é essa. Entendi. Então, pastas para aquelas que prometem um branqueamento, não é Não, bom tem usar algumas pastas toda que vez. são boas, mas a gente tem que tomar cuidado com as pastas abrasivas. Aí, por exemplo, poderia usar, fazer uma campanha. 10 dias usando essa pasta e para. Aí volta para de gel ou é melhor não ter Então, utilização dela? Não, você pode utilizar. Algumas pastas, elas podem ser utilizadas, sim. Mas Frequentemente assim, né? O uso contínuo. as pastas com carvão não são tão indicadas. Ah, sim. E elas sim. também provocam bastante sensibilidade. E as pastas para sensibilidade, essas são... Sim, elas são medicamentosas, né? Então a gente tem uma gama grande de pastas para acessibilidade ao mercado. Você tem que entender por que você tem essa sensibilidade. Se for pós-clareamento, sim, é ideal você usar, porque aí fica mais confortável. Mas se for uma pasta que, se você tem um desgaste no dente, o ideal é que a gente consiga vedar o máximo possível esse dente para evitar alguma sensibilidade. Mas se for uma situação meio desconfortável, você pode usar sim. Tem várias pastas no mercado, de fabricantes, tem fábricas que são importadas também, suíças, enfim. Isso ajuda bastante para quem tem sensibilidade. Ah, E para um sim. pós-clareamento também. Sim, sim. Você acredita que a hora, ela voou de um jeito, assim, já Eu falo muito, né? não, mas o assunto tá muito gostoso, o assunto tá muito bom. Eu vou aproveitar, eu vou entrar, como você é uma serva de Deus, entrar num assunto, assim, como é que eu posso dizer? Como serva de Deus, as experiências que você já teve, por exemplo, na pandemia, né? Os consultórios passaram por dificuldades, né? Porque o povo ficou em casa. Foi muito interessante, porque eu eu tinha mudado de clínica, eu abri um espaço grande, meio andar, em um prédio ali na Faria Lima, e foi assim um passo ousado, de fé, sempre na direção de Deus, porque às vezes a gente tem pessoas que às vezes eu fiz, nossa, eu vou fazer isso. Não, faça, mas faça na direção de Deus para que você tenha a vitória, porque senão você pode tropeçar, né? Sim. Então ali eu fui direcionada por Deus para abrir aquele espaço que para mim era assim realmente foi um desafio grande. E 3 meses após concluída a reforma, comecei a trabalhar, estava terminando de pagar a reforma ali, veio a pandemia. Eita. Aí o desespero bateu, porque eu jamais podia imaginar São Paulo numa condição daquela, né? Eu olhava pela janela, aquele trânsito todo parado, não tinha um carro na rua, não tinha um ser humano na rua, o shopping todo fechado. Eu começou a me dar um desespero, que eu falei, e agora? Só que aí eu fiquei naquela passagem, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eita, glória. E ali eu comecei a entrar em oração. Falei, Deus, não me deixa, não me desampara aqui. O que eu vou fazer? Aí Deus começou a enviar paciente. Lógico que assim, nos primeiros 15 dias, nada poderia ficar aberto, né? Mas como a gente estava só emergência, porque até o prédio eles não deixavam a gente entrar e nem os pacientes. Todo mundo com medo, né? Ninguém sabia, é uma situação totalmente nova, né? Mas a gente poderia atender algumas emergências e ali nós ficamos alguns períodos que o consultório vinha um paciente com dor, o outro com desespero, com medo também. Mas enfim, e aí depois o governo deu a liberdade da gente
está funcionando. O consultório odontológico foi permitido. Os consultórios Como é médicos essencial, não. né? Mas os consultórios odontológicos foram permitidos a Sim. abrir normalmente. E ali a gente trabalhando. Eu nunca tive medo, porque eu não tenho medo de morte, essas coisas, de enfermidade, porque eu tenho muita fé em Deus, que eu falo, Eita, Senhor, é que forte. seja feito tudo conforme teu plano. E ali, lógico que a gente tinha receio, tomamos todos os cuidados necessários, mas nós não tivemos um caso de contaminação dentro do consultório. E isso para a gente foi assim uma vitória muito grande, porque as pessoas que entravam ali, elas tinham confiança que elas estavam sendo tratadas da melhor forma, porque a gente é muito zeloso com a higiene, com a esterilização, enfim, todo o tempo da pandemia, aí foi aquele sufoco, porque a gente tem vários funcionários. Falei, meu Deus, como vou fazer para pagar o salário? Deus não deixou faltar nada. Não precisei entrar em banco, porque os bancos ofereceram oportunidade de você ter ali um salário, porque teve uma restrição de horário de funcionamento. No prédio, acho que a gente era o único espaço aberto, porque até a luz eles apagavam a luz dos condomínios, porque os funcionários não queriam que ficasse entrando gente saindo com medo de contaminação, mas graças a Deus nós passamos a pandemia e foi uma época realmente assim que me surpreendeu, porque como as pessoas começaram a ter muito convívio com a câmera, aí muito fácil de ver o sorriso, de olhar os dentes, e as pessoas começaram a ficar incomodadas, e isso trouxe mais paciente. Nossa, é verdade. Tem Porque esse a câmera, ela evidencia coisas que você não consegue ver. Então, isso começou a deixar as pessoas mais atentas ainda, com um sorriso, e ali a gente conseguiu passar a pandemia, graças a Deus, sem contaminação, sem problema, sem morte, né? Porque eu tive paciente que chegou a falecer, mas não foi contaminado no consultório, e isso a gente teve o histórico, porque a esposa ligou, eu queria saber quando meu marido passou aí, porque ele morreu de Covid. Eu falei, não, aqui ele não foi contaminado, porque ele chegou a falecer 2, 3 meses bem depois, então não tinha como ser contaminado. Pela contagem lá era 14 dias, 15 dias, uma coisa assim, né? Pra contaminação. Sim, então foi assim, um tempo, 2, 3 meses posterior que ele esteve ali. Então assim, nós não tivemos nenhum caso, graças a Deus, não tivemos nenhum problema, passamos e Deus sustentou e estamos com vitória aí. Sim. Você trabalha com jovens, né, na igreja. Pelo menos na época que a gente participou lá daquele evento, né, do CEMID. A gente... Aliás, vou falar um pouquinho do CEMID, né? Eu ia tocar no assunto antes, mas resolvi trazer agora. A gente teve o evento do CEMID, que foi um evento com o intuito de trazer os jovens, as almas afastadas, né? E você liderou a Zona Sul de São Paulo, né? O CEMID foi um projeto de um pastor que apresentou para a diretoria. Ele já tinha tido essa experiência num outro lugar onde ele cuidava do rebanho. E o intuito dele na época era realmente levar jovens para a presença de Deus e reunir grupos de várias regiões de São Paulo. E eu fui designada na época para cuidar da Zona Sul, né? E ali foram jovens, foram até, acho que um grupo até maior de pessoas. Sim. Foi muito interessante, porque sempre que tudo que você faz para acrescentar na obra de Deus é muito positivo, né? Porque ali você está agrupando, e os jovens gostam muito de ir para lugares novos, diferentes, conhecer pessoas novas. Isso traz um novo, né? Renova a sua alegria de estar ali, porque senão fica sempre aquilo mesmo, no mesmo lugar, as mesmas pessoas. E os jovens, ele tem essa curiosidade de conhecer coisas novas, pessoas novas. E também você acaba influenciando as pessoas que estão próximas ou que de outras regiões a estar ali congregando, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, porque o louvor ele toca muito profundo na vida da pessoa, né? Sim, sim. Tanto que várias almas voltaram, né? Sim, eu já vi muitos testemunhos de pessoas que estavam na rua ou próximo e escutaram o louvor, e isso trouxe uma curiosidade de conhecer, porque, nossa, que música bonita, nossa, que louvor bonito. Porque, assim, eu vejo, assim, muita resistência das pessoas, né? Em ver a palavra de Deus, de conhecer as coisas de Deus. Mas o louvor, ele abrange de uma forma diferente, né? E é sim, muito importante. Sim. A linguagem do louvor, ela é fantástica.
porque você consegue disseminar além dos jovens, mas pessoas, porque toca no coração, né? Sim, eu O lembro louvor que é muito profundo. a gente pegou nossos colegas que estavam afastados, colocamos na caravana e Sim, vamos falar. sim, o jovem gosta disso, ele gosta de coisas novas. E o jovem, ele tem aquela alegria dentro dele, que isso ele tem que. E é gostoso você ir numa caravana com Aí vai pessoas. conversando, a gente vai Sim, brincando. é uma tarde diferente, é um momento diferente. Sim, Então isso é sim. muito positivo. Já pediram uma oração para... Já te procuraram no consultório para Sim. pedir uma oração? É engraçado, eu tenho uma Bíblia que eu deixo embaixo da minha escrivaninha, num lugar de fácil acesso, né? E tem pessoas que já me deram esse testemunho de que elas chegaram no consultório, quando elas viram a Bíblia, elas falaram, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou fazer. Nossa, que bonito. Porque assim, infelizmente, existem muitos profissionais maravilhosos em todas as áreas, mas existem muitas pessoas também que usam de engano, né? E tem pessoas que já tiveram uma experiência talvez não tão favorável, de às vezes um tratamento que nem precisaria ter feito e a pessoa acaba induzindo a fazer. Isso tem em todas as áreas, né? Todo lugar tem. Então, se você realmente é um servo de Deus, você não pode ser um servo de fachada. Você tem que ser um servo de testemunho. Então, o teu caráter, ele tem que estar, o caráter de Deus tem que estar embutido na sua vida. Então, Verdade, de você fazer perfeito, ninguém é. Mas a gente tem que procurar fazer as coisas com seriedade, você saber que você tem uma responsabilidade. E quando você começa a colocar isso, você começa também, as pessoas começam a ter uma confiança em você. Então, não, eu vou lá porque eu confio. Eu já escutei muito isso. Eu vou lá confiar. A gente é perfeito? Não, nós também temos falhas. Mas a gente procura fazer as coisas da melhor forma possível. E isso é muito legal, porque as pessoas confiam no seu trabalho. Então, seu trabalho não vai ser um trabalho de engano, você não vai usurpar aquela pessoa, você não vai cobrar um valor abusivo, porque você sabe que depois você vai ter lá atrás, o homem está aqui conversando, mas com Deus você tem um compromisso, uma responsabilidade. É com Ele que você vai prestar contas. Né? Então, tudo que você fizer de engano, você também, futuramente, você pode ser enganado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente procura prezar por isso também. E ensinar também os jovens que trabalham com a gente de ter uma vida correta. Olha, tem que pagar imposto, tem que pagar imposto, tem que pagar isso, tem que pagar isso. Vamos fazer isso, vamos tentar fazer o melhor possível para que a gente possa também, como um servo de Deus, também ter o nosso testemunho de vida, né? Sim, sim. E aí o cliente chegou... Viu a Bíblia, na hora já... Sim, fechou o tratamento. E depois ele dá conta, ainda tem esses testemunhos até no Instagram ali, dele contando, olha, eu cheguei aqui, eu tenho testemunhos ali. Eu vi vários tem pessoas que entram ali muito emocionalmente também desequilibradas, então a gente procura ajudar e as pessoas também, elas se achegam e conversam, porque... dentista é muito próximo da pessoa. Então, ele tem várias visitas, então isso acaba criando um vínculo. É muito bom. Sim, eu vou até deixar aqui a indicação do seu Instagram para o pessoal ver, né? Tem lá. Joga aí no Instagram. Eu vou colocar descrito aqui, aqui embaixo. Aqui. É assim, é doutora Aparecida Salomão. Né? Se vocês vão ver o Instagram da doutora Aparecida. E como a câmera é boa aqui, eu vou colocar aqui, mais ou menos. Vocês vão ver mais ou menos aí, tá? Se eu ver que não ficou muito legal, eu vou colocar aqui na tela, aqui na edição, tá bom? Vocês que têm aí um trauma, tem medo de dentista, que nem eu, vai... na doutora Aparecida, gente. A gente vai tratar com o maior cuidado, com o maior carinho. Fui abraçado, de verdade. Ela tem uma verdadeira seleção, é a seleção ali dela no consultório. Tem as meninas lá que são excelentíssimas também. Eu fiz lá são queridas, elas são muito... A gente teve a oportunidade de ajudar a formação desses jovens que hoje já são profissionais e alguns ficaram conosco, atendem lá na clínica. Outros criaram seus caminhos, né? E também estão bem-sucedidos e a gente fica feliz por isso. Sim, sim. Que bênção, irmã Aparecida. Eu te agradeço muito, assim, de coração por você ter aberto um espacinho na sua agenda e ter vindo aqui conversar conosco. A gente ter um bate-papo. Nossa,
Tá sendo muito gostoso essa conversa. Antes da gente encerrar, a gente tem alguns minutinhos ainda. Eu sei que a profissão é muito boa, a profissão de odontológica, né? É muito boa. E no meio ali da minha comunidade, eu vejo que poucos se interessam, na verdade, por fazer um estudo, uma faculdade, algo. Sim, é importante. Você hoje, é muito difícil você ingressar no mercado de trabalho se você não tiver uma profissão. Principalmente em São Paulo, onde você tem oportunidade de fazer curso. Existem Senac, SEX, existem alguns programas do governo que têm um subsídio muito grande e que ajudam a essa formação. Então, é necessário ter uma formação. Senão, eu vejo às vezes pessoas querem emprego, mas elas não têm uma formação. Isso é difícil, porque você vai concorrer com outros que têm. Então, lógico, as empresas hoje vão dar oportunidades. Sim. E isso é importante. Você fazer a obra de Deus, se você quiser fazer, mas você também ter ali seu trabalho, você precisa de um sustento, você precisa pagar uma casa, se alimentar, enfim. Você tem que ter ali uma sobrevivência. E você tem oportunidades. Aí veja qual é a área. A minha área é odontologia, mas pode ser que seja uma área na área de marketing digital, a área de informática, enfim, existem várias oportunidades. E isso vai abrir a sua mente, vai abrir o seu entendimento, vai abrir sua visão. Você vai começar a ver coisas que você não conseguia enxergar antes. É muito importante. Você vai ter um relacionamento com pessoas e você vai ter um trabalho mais de qualidade, né? Sim, então é muito importante. Eu não tenho dinheiro, não tenho condição. O governo tem muitas situações, principalmente para os menos favorecidos. Se você fez uma escola pública, Enem, né? tenta o Enem, tenta ali os programas do governo, ajudam bastante aqueles que querem realmente estudar e às vezes não tem uma condição financeira. Então, existe condição sim. E aí você consegue um trabalho e vai orando a Deus e Deus vai abrir uma porta e aí você vai conseguindo pagar. E eu tive funcionários que não tinham, nem fez administração de empresa, depois foi gerenciar uma empresa que estava com uma condição bem, saiu do consultório, ficou um tempo enquanto estava estudando a faculdade. Sim, sim. Teve outra que fez psicologia. Então, assim, cada um tem a sua área que vai, né? Ela fez psicologia enquanto ela estava fazendo faculdade, ela ficou trabalhando com a gente, pagou a faculdade, terminou, aí ela foi ingressar na área específica dela, que era psicologia. Então, assim, escolha qual é a área que você se identifica e corre atrás dos seus sonhos. Não deixa isso passar, não. Maravilha. Olha, pessoal, pega esse conselho da doutora Aparecida. Ela é uma referência, né? Talvez você não tenha tido a orientação em algum local, mas aqui você está tendo o conselho, né? Vai procurar uma área para se especializar. Eu vejo muitos jovens que não estão indecisos, o que eu faço? E hoje aqui vocês viram um pouquinho da área da ortodontia, que é uma área muito legal, né? Tem outras áreas também. E assim, eu vi um corte do Pablo Marçal, que eu achei muito interessante, que ele falava sobre a nossa responsabilidade também, como servos de Deus, de zelar da nossa família, dar as condições, sim, né? Sim, até, Kevin, eu queria fazer uma observação sim. aqui. Às vezes, a gente, quando tem contato com outras pessoas, é até mais fácil de você levar a palavra de Deus. Porque você vai levar para um ambiente que não está ali dentro da igreja, mas fora. Verdade. E ali você vai ter contato com pessoas. Quantos funcionários ali que nunca tinham ouvido falar, estão oprimidos, e ali eles têm oportunidade, às vezes, ouvir um louvor, ouvir uma palavra, um testemunho, e a gente vai conversando, e a pessoa vai tendo um discernimento diferente. Então, assim, é muito interessante você estar ingressado também aonde você se identifica, porque ali você também pode fazer algo diferente através do seu trabalho, das pessoas que você vai se relacionar. Então, isso é muito interessante. Sim, verdade. E assim, só a sua presença aqui já está fazendo uma diferença imensa na vida das pessoas que estão nos ouvindo aí. Tenho certeza absoluta. Muitos jovens ali passam muito tempo no celular e ali só naquilo. Sim. E vai cair aqui nessa entrevista e vai receber esse conselho. Então, na internet tem muita coisa que você perde seu tempo, que tira seu foco, mas a gente está aqui para preencher esses espaços, para colocar conteúdo bom, conteúdo que vai agregar na sua vida, né? Então,
Você ter um bom testemunho, você ser esforçado, você conseguir cuidar da sua família também é você honrar o nome do Senhor. Sim. Então, honre o nome do Senhor através da Sim. sua vida. Ouça o conselho da doutora aqui e sai desse sofá, bate essa poeira, joga pra lá esse desânimo. Sim, vai atrás dos seus sonhos. Só a sua vinda aqui já me influenciou. Geralmente eu venho até bagunçado, o pessoal que tá acostumado a assistir sabe. Hoje eu tô até arrumado, ó. Até que fica a gravatinha aqui, então, vou te contar um segredo aqui, Kevin. Aparecida. Quando eu mudei para São Paulo, porque eu mudei várias vezes, São Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo, São José dos Campos, a gente sempre ia em busca de um lugar onde tinha, porque a gente começou a ter filhos, o custo de vida fica caro, a gente ia para lugares onde o custo era um pouco mais barato. Quando eu voltei para São Paulo, eu já estava com 4 filhos, que eu tive 2 e depois tive mais gêmeos, fiquei com 4. Eu falei assim, agora eu não vou fazer mais nada. E foi aí que Deus me despertou. Não, você vai voltar a trabalhar. E isso foram 15 anos atrás. Os meninos estavam com... hoje eles estão com os caçulas, os gêmeos, estão com 22, então 15 anos atrás eles ainda eram adolescentes. Eu falei, eu com 4 filhos eu não vou fazer mais nada, porque eu não... Não, e Deus resgatou para mim esse sonho. Então nunca é tarde. Nossa, nunca é tarde. Que lindo, sim. Esse dia eu estava aconselhando uma pessoa que, não vou mais focar nisso não, já passou meu tempo e tal. E olha só, você falando agora. Sim, e quando eu comecei, inclusive a gente tinha contato com o Daniel, eu falei, Daniel, eu não tinha condição de pagar um funcionário. E ali, sabe, foi difícil, não foi fácil. Uhum. Mas assim, depois a gente começou a engatar, foram alguns 2 anos, 3 anos. Aí eu falei, vou largar a odontologia, eu acho que eu vou começar a abrir uma loja. Eu tinha intenção de abrir uma, porque estava muito difícil no começo. Mas nunca desista dos seus sonhos, porque hoje a gente está ali de uma salinha pequenininha. Entrei numa clínica, me mandaram embora por motivo nenhum, porque às vezes a gente também tem as perseguições, que a gente passa também alguns processos. Mas hoje, para a glória de Deus, a gente está ali. Né? Inclusive, você citou o Daniel falou assim, nossa, a Aparecida, ela é perito na cirurgia, ela faz, sabe... Ele fala muito, né? Nossa, tem cirurgia lá que pode ser a complicação que for, a doutora Aparecida chega, vai lá e resolve o caso. Nossa, então foi muito, muito importante pra mim ouvir isso. E se Deus quiser eu vou tirar esse dente enterrado aqui. Ih, olha, isso foi um desafio, viu? Foi um desafio, mas hoje a gente consegue fazer. Mas isso que eu falo, tudo na vida, prática, no começo é difícil, mas você tem que então, né, vencer essas barreiras, você tem que vencer essas dificuldades, porque uma hora você pega o jeito do negócio e vai. Sim. E olha só, vou estar lá, aí eu vou voltar aqui, eu vou falar, pessoal, fiz meu procedimento, tô feliz e alegre, tô dando glória. Ih, olha lá. Doutora Aparecida, muito obrigado. Obrigada, né? Kevin. Nosso tempo... Prazer, espero ter contribuído com alguma coisa aí. Com certeza, meu Deus do céu. A sua agenda é muito corrida e você tirou tempo para vir aqui. Eu tenho certeza que o Senhor há de te recompensar 10 vezes mais. Amém. Muito obrigado. Agradeço também ao pessoal de casa, pessoal, para você que está nos assistindo. Muito obrigado pelo seu acesso, sua confiança, seu carinho, né? Deixa aí no comentário aí qual é o dente mais abençoado, tá bom? Não esquece, né? Tá o chat ao vivo aí, nós estamos nos comunicando com você. Gostaria de agradecer também a Inovare, né? Que é a nossa patrocinadora, né? Ela tem feito as artes do canal, tem feito toda a nossa arte do Instagram. E gostaria também de agradecer Creative Studios, Grupo Movem, né? E toda a galera aqui desse estúdio abençoado. Pessoal, de coração, um abraço. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.